O caso de Sabrina Zunic é um dos mais chocantes e trágicos do mundo do true crime. Uma história real que envolve traição, manipulação e um assassinato brutal. Em uma cidade pacata de Ohio, Sabrina, uma adolescente que parecia ter uma vida comum, foi tragicamente envolvida em uma teia de mentiras que culminou em um crime violento. O que parecia ser apenas mais uma história de problemas familiares se transformou em um pesadelo de morte e conspiração. A verdade por trás desse crime cruel revela segredos perturbadores que você não vai acreditar. Prepare-se para conhecer todos os detalhes sômbrios do assassinato que chocou a comunidade, em mais um caso impactante de crime real que vai te prender até o fim. Sabrina Zunic nasceu em 27 de outubro de 1994. Desde o início, a vida de Sabrina foi marcada por desafios significativos, começando com a instabilidade familiar. Seus pais, solteiros e envolvidos em uma série de problemas legais, lutavam contra vícios que agravavam ainda mais sua situação. Em fevereiro de 1996, a situação piorou quando Mark, o pai de Sabrina, foi preso novamente, desta vez acusado de violência doméstica contra Susan, sua parceira. Apesar das tentativas da mãe de Mark para que ele buscasse ajuda profissional para suas questões mentais, ele recusou e continuou em uma espiral descendente de autodestruição. A vida de Sabrina tornou-se ainda mais difícil quando, aos 4 anos, foi diagnosticada com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Ela teve dificuldades em se conectar com outras crianças da sua idade e, com o agravamento das circunstâncias familiares, foi colocada sob os cuidados de sua avó. Na escola, Sabrina frequentou a Wycliffe High School, em Cleveland, onde frequentemente enfrentava problemas disciplinares. Sua luta para se relacionar com os colegas de classe a levava a conflitos e brigas agressivas, resultando em sua remoção de áreas públicas e eventos escolares. Aos 14 anos, Sabrina foi retirada de sua casa e entregue ao sistema de assistência social, sendo enviada para um lar de acolhimento administrado por serviços infantis na região de Paynesville. Ela passaria os anos seguintes sob a tutela do Estado e em diversos lares temporários, enfrentando uma série de diagnósticos de condições mentais, incluindo transtorno opositivo desafiador, transtorno bipolar, ansiedade e depressão. Em julho de 2011, quando Sabrina tinha 16 anos, uma nova esperança surgiu em sua vida. Ela foi colocada sob a guarda de Kevin e Lisa, um casal que vivia com suas 2 filhas, Megan, do primeiro casamento de Lisa, e Hailey, sua filha mais nova. Este parecia ser um novo começo promissor para Sabrina, que estava ansiosa por uma mudança positiva. Lisa, acreditando estar bem equipada para ajudar Sabrina a superar seu passado conturbado, recebeu-a em sua casa em Willoughby Hills. O lar, um imóvel de 1 acre com 3 quartos, contava com uma área de lazer completa, incluindo uma casa de brinquedo, um balanço, um trampolim e um escorregador no jardim da frente. Sabrina começou a passar horas brincando ao ar livre com suas novas irmãs e, pela primeira vez em sua vida, estava obtendo boas notas na escola. No entanto, após 5 meses de sua chegada, surgiram tensões dentro da casa. A sensação de ciúmes começou a crescer, com Megan e Hailey acreditando que os pais adotivos preferiam as 2 meninas em vez dela. Sabrina começou a descontar sua frustração em Lisa, levando a frequentes desentendimentos e conflitos no lar. Kevin, embora tentasse manter a calma e apoiar a família, lutava para equilibrar longas horas de trabalho como motorista de caminhão com as crescentes tensões em casa. Kevin havia desenvolvido uma estratégia para criar uma conexão mais próxima com Sabrina, levando-a para passeios e atividades longe da presença de sua esposa, Lisa. Esse tempo a sós não apenas ajudava a fortalecer o vínculo entre eles, mas também tinha a intenção de fazer com que Sabrina se sentisse mais integrada na nova dinâmica familiar. Kevin e Lisa estavam cientes das dificuldades que Sabrina enfrentara em sua infância e se empenharam para compensar sua educação turbulenta, buscando maneiras de fazer com que ela se sentisse mais parte da família. No entanto, foi precisamente nesse período que surgiram problemas significativos. À medida que Sabrina e Kevin se aproximavam cada vez mais, o comportamento deles começava a levantar suspeitas entre os amigos e conhecidos. Eles passavam a se comportar de maneira cada vez mais estranha, com interações que não passavam despercebidas. A relação entre Sabrina e Kevin, antes vista como uma simples tentativa de inclusão, começou a despertar desconfiança.
Observadores atentos notaram uma dinâmica incomum e desconfortável, que indicava que algo estava muito fora do lugar. A tentativa de Kevin em criar um ambiente familiar acolhedor e harmonioso foi ofuscada por uma crescente tensão. O comportamento cada vez mais próximo e íntimo entre Sabrina e Kevin não passou despercebido, e a percepção de que algo estava errado começou a se espalhar. As ações de Kevin e as interações entre ele e Sabrina estavam prestes a sair de controle. No cenário de uma cidade marcada pelo cotidiano, Kevin começava seus dias antes do nascer do sol para levar Sabrina até a Willoughby South High School. Durante o trajeto, ele encontrava refúgio em motéis baratos, um esconderijo que se tornava o palco de um caso proibido e clandestino. Apesar desse vínculo secreto e controverso, Sabrina encontrava sucesso acadêmico em sua nova escola. Com uma pontualidade admirável e uma frequência impecável às aulas, ela começava a expressar seu desejo para os professores. A ambição de se formar e, após isso, seguir seus sonhos em uma escola de cosmetologia. No entanto, por trás das aparências e da rotina aparentemente normal, uma conspiração traiçoeira estava sendo tecida nas sombras. Kevin, de forma meticulosa e envolvente, dedicava meses a cuidar de Sabrina. Em conversas carregadas de promessas, ele afirmava que estava prestes a se divorciar de Lisa. O plano era claro e audacioso. Uma vez livre dos laços matrimoniais existentes, Kevin e Sabrina poderiam viver abertamente como um casal, sem as amarras de uma vida dupla. Sabrina estava empolgada com o rumo que sua vida estava tomando. No entanto, um evento crucial ocorreu em um dia de outono que mudaria o curso de sua história. A caminho da escola, em vez de aproveitar o momento para se conectar com sua filha adotiva, Kevin decidiu estacionar o carro à beira da estrada e começou a chorar convulsivamente. Ele revelou a Sabrina que estava à beira do suicídio e falou sobre uma briga intensa que tivera com sua esposa, Lisa, na noite anterior. Kevin confessou a Sabrina que sua esposa, Lisa, seria mais valiosa para ele morta do que viva. Ele mencionou uma apólice de seguro de vida no valor de $800.000, destacando o ganho financeiro que isso representaria. Com um discurso calculado, Kevin pintou um quadro de uma vida familiar ideal após a remoção de Lisa, começando a manipular Sabrina para que ela realizasse o trabalho sujo. Com Sabrina disposta a seguir o plano, Kevin a instruiu sobre como encenar uma cena que parecesse um assalto. Ele demonstrou técnicas de esfaqueamento e assassinato, garantindo a Sabrina que, se ela fosse capturada, a pena seria reduzida para apenas 2 a 5 anos devido à sua idade e histórico. Prometendo que, após o crime, eles poderiam comprar uma casa e Sabrina poderia se tornar uma figura materna para Hayley, Kevin alimentou a fantasia de uma nova vida. No entanto, Sabrina, determinada a seguir o plano, começou a procurar maneiras alternativas de executar o crime. Ela abordou uma amiga, Autumn Pavlik, pedindo ajuda para encontrar um assassino profissional. Autumn, desconfortável com a proposta, rejeitou a ideia, dizendo a Sabrina que esse não era o caminho que desejava seguir. Mesmo assim, Sabrina estava resoluta em prosseguir com o plano e em viver a vida idealizada por Kevin. Em 27 de outubro, Sabrina completou 18 anos e deveria ter deixado o sistema de acolhimento adotivo. Em vez disso, pediu ao tribunal permissão para permanecer com Lisa e Kevin, alegando que precisava terminar o ensino médio. Seu pedido foi aceito, e apenas 3 semanas depois, em 16 de novembro, o cenário se tornou um pesadelo. Os gritos angustiados de Megan levaram a uma ligação desesperada para o número de emergência. Megan, com voz entrecortada, informava ao despachante sobre o horror em sua casa. Ok, essa é sua irmã? Sim, minha mãe está sendo atacada com uma faca. Por favor, me ajude. A tensão estava palpável enquanto Megan tentava explicar a situação e fornecer detalhes críticos para que a ajuda pudesse chegar a tempo. Em um dia que se tornaria um pesadelo para a família, Megan, com apenas 13 anos, foi abruptamente despertada pelo som aterrorizante dos gritos de sua mãe, Lisa. A jovem correu para o quarto de sua mãe e se deparou com uma cena horrível. Sabrina, usando uma máscara de esqui, estava esfaqueando Lisa repetidamente. Enquanto Megan desesperadamente implorava para Sabrina parar, a situação só piorava e a jovem estava impossibilitada de impedir a tragédia. Durante a ligação desesperada com a polícia, Megan tentou informar a situação enquanto o caos se desenrolava diante dela. Quando a equipe de emergência finalmente chegou, um oficial encontrou Sabrina segurando uma faca,
que estava visivelmente torta e deformada. No entanto, o cenário já estava marcado por terror. A filha mais nova, Hailey, havia se escondido no armário do quarto principal, enquanto Megan, a filha mais velha, estava inconsolável após assistir o brutal assassinato de sua mãe. Um relatório subsequente do legista revelou a extensão brutal do ataque. Lisa foi esfaqueada 178 vezes, com ferimentos graves ao longo do tronco, pescoço e cabeça. Os ferimentos defensivos indicavam que Sabrina havia torcido a faca dentro da vítima, evidenciando um ataque especialmente violento e calculado. Curiosamente, Kevin estava fora de estado, dirigindo em Michigan no momento do assassinato de sua esposa. Quando retornou para casa e foi informado da tragédia, sua reação foi incomum e desconcertante. Em vez de demonstrar luto, Kevin parecia mais curioso do que triste, o que levantou suspeitas entre os investigadores. Sabrina Zunick foi posteriormente levada ao hospital para tratar ferimentos nas mãos que sofreu durante o ataque. 10 horas depois, ela foi transferida para a delegacia de polícia para um interrogatório formal. Durante o interrogatório, Sabrina foi questionada sobre o que lembrava do dia anterior. Sua resposta foi vaga e desorientada. Posso ficar com meu dever de casa? Eu não sei, e é isso. Enquanto a polícia investigava, surgiram dúvidas sobre a veracidade de seu testemunho e sobre o plano meticulosamente elaborado por Kevin. No cenário tenso e carregado de um interrogatório policial, Sabrina tenta encobrir a verdade ao alegar uma perda de memória. Ela afirma aos investigadores que não consegue se recordar dos eventos da noite anterior, gerando uma situação que coloca em dúvida sua credibilidade. O impasse inicial leva os detetives a acreditar que Sabrina está tentando desviar a atenção ou manipular a situação. A equipe policial decide então mudar sua abordagem, explorando uma nova linha de questionamento, com a esperança de provocar uma reação emocional genuína de Sabrina. Os investigadores tentam explorar a dinâmica de Sabrina com Kevin, esperando que essa estratégia revele algo crucial. Perguntas são feitas sobre o relacionamento deles, e Sabrina menciona um acordo antigo que tinha com Kevin, no qual ele estava disponível para ajudá-la em qualquer situação. Essa revelação é um sinal de que Sabrina pode estar próxima a Kevin, possivelmente indicando um vínculo mais profundo ou até mesmo motivos ocultos para seu comportamento recente. Enquanto os detetives continuam a pressionar, Sabrina é confrontada com a pergunta difícil: o que pensa sobre a situação de Lisa, agora que ela não está mais viva? Essa questão, feita com uma intenção calculada, busca extrair uma resposta que possa esclarecer os motivos por trás da agressão repentina e potencialmente descobrir a verdade oculta. As táticas dos investigadores se concentram em explorar a relação de Sabrina com Kevin e Lisa, esperando que a conexão entre essas relações pessoais possa revelar as motivações que levaram ao ataque. O objetivo é fazer com que Sabrina revele seus verdadeiros sentimentos e intenções, oferecendo assim uma visão mais clara sobre os eventos que culminaram na situação crítica em questão. Durante o interrogatório, Sabrina Zunick parecia confusa, respondendo de maneira evasiva quando questionada pela polícia sobre o assassinato de sua mãe adotiva, Lisa Kneufel. Suas reações foram meticulosamente observadas pelos investigadores, que perceberam o quão calculada ela estava ao tentar fingir uma amnésia repentina sobre os eventos do crime. Sabrina mantinha um comportamento angustiado, aparentando desconhecimento sobre o terrível ato que havia cometido. No entanto, a polícia, ciente de sua falsidade, decidiu prosseguir com a investigação e vasculhar a casa da família Kneufel, determinada a descobrir mais evidências que ligassem Sabrina ao assassinato. Logo após o primeiro interrogatório, Sabrina foi formalmente presa e levada à cadeia do condado de Lake. No entanto, algo inesperado aconteceu no dia seguinte ao crime. Apenas um dia após o brutal assassinato de Lisa, Kevin Kneufel, o marido da vítima, apareceu na prisão exigindo ver Sabrina. A polícia ficou surpresa com esse comportamento incomum. Kevin foi impedido de visitar a jovem, mas esse ato levantou suspeitas imediatas entre os amigos e familiares, que passaram a notar que o comportamento de Kevin estava longe de ser o de um marido em luto. Ele não demonstrava a dor e o sofrimento que se esperaria de alguém que acabara de perder a esposa em circunstâncias tão violentas. Nos meses seguintes, enquanto a polícia continuava a construir o caso contra Sabrina, algo parecia fora do lugar.
Os detetives tinham uma sensação persistente de que o assassinato não havia sido simplesmente o resultado de uma adolescente rebelde atacando sua mãe adotiva de surpresa. Havia mais naquela história, e eles suspeitavam que Kevin estivesse mais envolvido do que inicialmente parecia. A polícia então decidiu interrogar Kevin sob o pretexto de falar sobre o trabalho de Lisa, tentando tirar dele mais informações sobre o que realmente aconteceu naquela noite fatídica. Durante o interrogatório, Kevin apresentou sinais de nervosismo. Ele evitava fazer contato visual direto com os detetives e, sempre que questionado sobre a noite do assassinato, sua postura parecia desconfortável. A polícia rapidamente percebeu que Kevin estava escondendo algo. Apesar das suspeitas, com Sabrina ainda em silêncio sobre o verdadeiro envolvimento de Kevin, a polícia encontrou dificuldades em montar um caso sólido contra ele. Enquanto isso, Kevin parecia estar se beneficiando do crime. Nos meses que se seguiram à morte de Lisa, ele rapidamente acionou a apólice de seguro de vida da esposa, lucrando com uma quantia substancial. Com esse dinheiro, Kevin começou a reformar sua casa, instalando uma nova piscina, comprando carros luxuosos e, eventualmente, adquirindo uma casa na Flórida por $225 mil. Suas ações contrastavam completamente com as de um homem enlutado. Enquanto gastava o dinheiro do seguro, ele continuava a manter Sabrina sob seu controle, acreditando que sua jovem cúmplice de 18 anos jamais o entregaria. Porém, o mundo de Kevin começou a desmoronar em maio de 2013. Sabrina, depois de meses de silêncio, finalmente começou a negociar com os detetives. Ela concordou em um acordo judicial que lhe permitiria confessar completamente sua participação no crime, com a garantia de que essas informações não seriam usadas contra ela no tribunal. Isso foi um golpe decisivo para Kevin. Sabrina, agora pronta para falar, começaria a revelar os detalhes obscuros sobre como Kevin a manipulou para cometer o assassinato e o papel fundamental que ele desempenhou no planejamento do crime. Com esse novo acordo em vigor, Sabrina começou a compartilhar detalhes perturbadores, incluindo o quanto Kevin a havia convencido de que a morte de Lisa era a única maneira de eles ficarem juntos. Ela revelou como Kevin a manipulou emocionalmente, convencendo-a de que esse assassinato era a única solução para garantir a custódia total de sua filha pequena e criar uma nova vida ao lado de Sabrina. Esse testemunho foi o início do fim para Kevin, que em breve enfrentaria as consequências de suas ações. O que as autoridades acreditam ter levado ao homicídio de Lisa Neufeld não foi apenas uma trama premeditada, mas a influência de uma terceira pessoa que estava intimamente envolvida no planejamento desse crime brutal. Essa pessoa era Kevin Neufeld, o pai adotivo de Sabrina Zunisch. Com as investigações em andamento, Sabrina finalmente revelou à polícia que foi Kevin quem a incentivou a assassinar Lisa. Segundo ela, a ideia partiu de Kevin, e eles discutiram o plano logo após manterem relações sexuais. Na época, Kevin e Lisa enfrentavam sérios problemas no casamento, e ele via o assassinato como a única solução para seus problemas conjugais e familiares. Kevin estava insatisfeito com o casamento e pensava no divórcio, mas havia um obstáculo que ele não queria enfrentar: Hayley, sua filha de apenas 3 anos. Ele sabia que, em caso de divórcio, a guarda de Hayley provavelmente seria compartilhada com Lisa, algo que ele não desejava. Na mente de Kevin, a única forma de evitar essa situação seria através da morte de sua esposa. Sabrina, envolvida emocional e fisicamente com Kevin, aceitou a proposta de assassinato como uma maneira de manter o relacionamento e a sensação de segurança que ele lhe oferecia. Sabrina, pela primeira vez, descreveu à polícia o motivo por trás do ataque. Ela explicou que Kevin a manipulou emocionalmente, fazendo-a acreditar que o homicídio era a única forma de garantir que eles ficassem juntos. Sabrina contou aos detetives como, depois que passou a viver na casa de Kevin, a relação entre eles mudou gradualmente. Inicialmente, os contatos físicos começaram com massagens nas pernas, já que Kevin era motorista de caminhão e sofria de cãibras constantes. As massagens, que envolviam o interior das coxas, evoluíram rapidamente para relações sexuais regulares. Sabrina foi seduzida e manipulada, e o controle de Kevin sobre ela se intensificou. Kevin usou o medo de Sabrina contra ela. Ele dizia que, se o relacionamento fosse descoberto, Sabrina seria tirada de sua casa e Kevin perderia sua licença de pai adotivo, algo que ele alegava jamais permitir que acontecesse.
Assim, a jovem, vulnerável e emocionalmente dependente, acreditou que o assassinato de Lisa era a única solução. Pela primeira vez na vida, Sabrina se sentia feliz em um lar e não queria perder a segurança que Kevin lhe proporcionava. A manipulação de Kevin foi tão poderosa que Sabrina, ainda jovem e imatura, não conseguiu rejeitar o plano de assassinato. Durante o interrogatório, Sabrina revelou aos detetives que Kevin afirmava que Lisa valia mais para ele morta do que viva. Ele a convenceu de que após a morte de Lisa, eles poderiam viver juntos e felizes. Para garantir essa nova vida, Kevin foi além e comprou 2 apólices de seguro de vida em nome de Lisa, somando mais de $750 mil. Sabrina acreditava que com a morte de Lisa, esse dinheiro garantiria o futuro deles juntos. Com a confissão de Sabrina, a polícia começou a construir um caso robusto contra Kevin Neufeld. Nas semanas que se seguiram ao depoimento, os detetives passaram a entrar em contato com diversas pessoas que poderiam corroborar sua versão dos acontecimentos. As investigações se aprofundaram na vida de Kevin, e cada nova peça do quebra-cabeça parecia confirmar que ele foi o verdadeiro mentor do assassinato de Lisa. Autumn Pavlik, uma velha amiga de Sabrina Zunich, foi uma figura-chave em revelar os segredos que antecederam o assassinato brutal de Lisa Neufeld. Antes do crime, Sabrina havia confidenciado a Autumn um pedido perturbador. Ela estava à procura de ajuda para contratar um assassino. Embora Autumn tenha se afastado da região pouco antes da morte de Lisa, as conversas inquietantes que teve com Sabrina nas semanas que antecederam o crime continuaram a assombrá-la. Ela jamais esqueceria o teor sinistro dos diálogos que antecederam o trágico acontecimento. Depois do assassinato, os investigadores entraram em contato com Autumn, que na época estava morando na Califórnia. Eles solicitaram que ela participasse de uma armadilha para ajudar a prender Kevin Neufeld, o marido de Lisa. A polícia acreditava que Kevin sabia sobre a tentativa de contratação de um assassino e que uma simples ligação de Autumn poderia fazer com que ele revelasse informações comprometedoras. Sob a orientação das autoridades, Autumn ligou para Kevin, afirmando que precisava discutir algo urgente. O objetivo era causar pânico em Kevin, levando-o a expor seu envolvimento. A tática funcionou, e Kevin, sem saber que a ligação estava sendo monitorada e gravada pela polícia, retornou a chamada. Durante a conversa, Autumn mencionou seu medo de ser implicada no caso se a história sobre a contratação de um assassino fosse revelada. Kevin, tentando acalmá-la, garantiu que ela não tinha com o que se preocupar e que não seria arrastada para o caso. No entanto, ele se recusou a fornecer qualquer informação incriminadora, mantendo suas respostas vagas e evitando detalhes sobre o que realmente aconteceu. Apesar da prudência de Kevin durante a ligação, a polícia estava determinada a obter provas concretas de sua culpa. No início de julho, Autumn voltou a Ohio para visitar sua família, e os detetives aproveitaram a oportunidade para pedir que ela confrontasse Kevin pessoalmente. Desta vez, Autumn usaria um dispositivo de gravação escondido para capturar qualquer declaração que ele fizesse. Ela foi até a casa de Kevin e ficou lá por 43 minutos, tentando extrair dele qualquer confissão sobre a trama do assassinato. Ela expressou preocupação com a possibilidade de ser presa por causa das conversas anteriores sobre a contratação de um assassino, mas Kevin novamente evitou admitir qualquer envolvimento. Ele alegou que Sabrina havia dito muitas coisas comprometedoras, mas nunca forneceu detalhes claros sobre sua participação no crime. Com a ajuda de Autumn, resultando em um beco sem saída, a polícia redobrou seus esforços para encontrar algo que pudesse incriminar Kevin diretamente. Os investigadores mergulharam nos registros telefônicos de Kevin e Sabrina, desesperados para encontrar evidências que corroborassem a confissão de Sabrina. Foi nesse ponto que eles descobriram um detalhe crucial que mudaria o rumo da investigação. Entre o dia 1º e 16 de novembro, Kevin e Sabrina haviam trocado mais de 1.500 mensagens de texto. Dessas mensagens, 78 foram trocadas em um período de apenas 6 horas antes do assassinato de Lisa. O volume e a frequência das mensagens, especialmente nos momentos críticos que antecederam o crime, forneciam uma pista importante para a polícia. Embora o conteúdo exato dessas mensagens não tenha sido divulgado ao público, sua existência reforçou a tese de que Kevin estava profundamente envolvido no planejamento do assassinato.
No dia 9 de agosto de 2013, Kevin Knopfel foi finalmente preso. Ele foi formalmente acusado de conspiração para cometer homicídio qualificado, cumplicidade no homicídio de sua esposa e 6 acusações de agressão sexual. Apesar de ser claro que Sabrina havia cometido o assassinato, a polícia não queria que Kevin escapasse da justiça, pois acreditavam que ele havia manipulado Sabrina, exercendo controle psicológico e emocional sobre ela, para garantir que o crime fosse executado. O julgamento de Kevin Knopfel começou em maio de 2014, sendo marcado por reviravoltas chocantes. O ponto de virada que sustentou toda a acusação contra ele foi a confissão de Sabrina Zuniche, sua cúmplice. Sua confissão foi o elemento central que impulsionou os testemunhos durante todo o processo. Quando o julgamento chegou ao fim, o júri precisou de pouco mais de 9 horas e meia para tomar uma decisão que mudaria para sempre a vida de Kevin. Kevin foi declarado culpado de 6 acusações de agressão sexual, além de ser considerado culpado de 3 acusações de cumplicidade no cometimento de homicídio qualificado e 2 acusações de conspiração para cometer homicídio qualificado. O veredito foi implacável. Kevin foi condenado à prisão perpétua, com a possibilidade de liberdade condicional apenas após cumprir 30 anos de sua sentença. Um destino sômbrio para um homem cuja manipulação levou a um crime terrível. Meses depois, em agosto de 2014, foi a vez de Sabrina Zuniche enfrentar a justiça. Ela, ciente de seu papel no assassinato brutal de Lisa, mãe adotiva, declarou-se culpada de uma acusação de homicídio qualificado. Durante o julgamento, Sabrina admitiu ter esfaqueado Lisa até a morte em sua própria casa. Quando questionada pelo tribunal se ela estava ciente de sua declaração e se o fazia de forma livre e voluntária, Sabrina respondeu com um simples sim, senhor. Ela confessou que havia planejado o assassinato e que tinha agido com premeditação, selando assim seu destino. Por seu crime, Sabrina Zuniche foi condenada à prisão perpétua, com a possibilidade de solicitar liberdade condicional após cumprir 30 anos. Durante a audiência de sentença, Sabrina fez uma declaração emocionante, expressando profundo arrependimento pelo que havia feito. Em sua fala, ela afirmou: "Quero dizer o quanto sinto muito por todos aqueles que eu machuquei. Lisa não merecia o que aconteceu com ela. Peço que me seja dado perdão, não por meu benefício, mas para aqueles que precisam do processo de cura para começar. Não consigo explicar o quanto de remorso sinto e quanta tristeza eu lido." A defesa de Sabrina argumentou que ela havia sido manipulada e influenciada por Kevin Knopfel, afirmando que ele havia sequestrado seu futuro. Sabrina, que tinha 18 anos na época do crime, poderá solicitar liberdade condicional quando tiver 47 anos, provavelmente no ano de 2042. Segundo seu advogado, Kevin usou da vulnerabilidade emocional de Sabrina para manipulá-la, levando-a a cometer um crime hediondo que destruiu sua vida e a de muitos outros. No momento, Sabrina Zuniche tem 29 anos e está atualmente cumprindo sua sentença na instituição correcional de Dayton, no estado de Ohio. Kevin Knopfel, hoje com 52 anos, está cumprindo sua sentença nessa instituição. Ele foi admitido no ano de 2014 após ser condenado por crimes que chocaram a sociedade. Desde que foi encarcerado, Kevin fez várias tentativas de apelar de sua sentença, mas sem sucesso. O caso chocou a comunidade e levantou muitas questões sobre a verdadeira culpabilidade de Sabrina. Embora ela tenha sido a executora do assassinato, muitos especialistas que estudaram o caso acreditam que Kevin usou seu conhecimento das fragilidades emocionais de Sabrina para moldá-la como uma ferramenta em sua trama. Sabrina, uma jovem que nunca experimentou uma verdadeira estabilidade familiar ou afeto genuíno, foi explorada por Kevin, que enxergou nela uma oportunidade. Ele sabia exatamente como manipular suas carências emocionais para obter o resultado que desejava: a morte de Lisa. Sabrina, que ansiava por amor e aceitação, foi envolvida por promessas vazias de um futuro juntos, onde ela finalmente teria a vida que tanto sonhava. No entanto, as ilusões cuidadosamente tecidas por Kevin resultaram em uma tragédia. Apesar de Sabrina ter sido julgada e condenada como assassina, a verdadeira extensão da responsabilidade de Kevin continua a gerar discussões. Será que a jovem poderia ter resistido às manipulações de um homem mais velho, astuto e cruel? Kevin sabia que Sabrina estava desesperada por pertencer a uma família
e explorou essas necessidades emocionais de maneira implacável. Analistas do caso sugerem que se Sabrina não tivesse sido a escolhida para executar seu plano, Kevin teria facilmente coagido outra pessoa a cometer o crime por ele. O debate sobre a culpa de Sabrina e a responsabilidade de Kevin permanece um tema delicado. Alguns acreditam que Sabrina foi, de certa forma, uma vítima das circunstâncias, uma jovem quebrada que foi atraída para um vórtice de enganos e manipulações. Outros, no entanto, enxergam nela uma cúmplice consciente que poderia ter dito não, mas optou por seguir o caminho da violência. A verdade talvez esteja em algum ponto intermediário. A história desse crime levanta perguntas perturbadoras sobre até que ponto a manipulação pode absolver alguém de culpa e até onde a influência de uma figura controladora pode ir para moldar os atos de outra pessoa. A frieza com que Kevin tramou a morte de Lisa e usou Sabrina como seu peão é um testemunho aterrorizante de sua crueldade. O romance que ele prometeu à jovem era apenas uma fachada para um plano muito mais sinistro. Para Kevin, o futuro é certo. A justiça o condenou a passar décadas atrás das grades, e a miséria da rotina prisional é agora sua realidade diária. Mas para muitos a pergunta persiste. Kevin realmente pagará pelo que fez? Ou ele já cumpriu sua verdadeira punição ao destruir a vida de Sabrina e Lisa? A história deste crime ecoa como um aviso aterrador sobre as consequências da manipulação emocional e da exploração das fraquezas humanas. Se você ficou intrigado com esse caso, ou tem suas próprias opiniões sobre o grau de culpabilidade de Sabrina, deixe seu comentário abaixo. Queremos saber o que você pensa sobre a complexa relação entre manipulação e culpa. E se deseja acompanhar mais histórias como essa, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Aqui continuaremos a explorar os mistérios e tragédias que abalam a mente e o coração. Não perca nenhum vídeo. Cada novo caso traz à tona reflexões profundas sobre a natureza humana e os crimes que chocam o mundo.